convite para estar aqui entre vós. A pessoa que está aqui hoje convosco é, ninguém tenha dúvida, um lusófono. E por várias razões. Primeiro, porque no meu sangue estão desde já aqui presente o Brasil e Cabinda. Por isso eu tenho raízes lusófonas e quando eu nasci já era lusófono, não apenas português, mas abarcava desde já o Brasil e a África. Daí eu ter escrito num dos meus livros que eu era um embondeiro plantado a algures numa ilha mítica do Atlântico, onde se pudessem cruzar as minhas várias raízes. A portuguesa, a holandesa, a francesa, mas também a brasileira e a angolana, Cabinda. Por outro lado, ao longo de mais de 30 anos, eu tenho calcorreado o mundo. Conheço o mundo. Não estou aqui em campanha, mas deixem-me afirmar desde já que, ao contrário de qualquer outro candidato existente ou possível no nosso país, com toda a humildade o digo, não há ninguém que conheça o mundo como eu. Ninguém. Tenho a mundivivência em mim e nessa mundivivência tenho o espaço todo da lusofonia. Eu conheço todos os países de língua oficial portuguesa, mas mais do que isso. Eu conheço seguramente todos os países onde ainda hoje estão comunidades luso-descendentes antigas ou recentes. Seja a antiga Taprobana, Ceilão, Sri Lanka hoje. Seja a ilha de Solor ou a Ilha das Flores, na Indonésia. Seja Malaca ou Singapura, onde muitos dos habitantes de Malaca hoje se deslocam porque está apenas a 1 hora de autoestrada. Seja na Tailândia, seja na Birmânia, seja no Bangladesh, cuja capital Dhaka foi fundada por nós, ainda hoje morrem lá pessoas de apelido albergaria Costa Soares. Seja no Benin, onde ainda hoje os apelidos portugueses se casam entre eles e onde ainda há pouco tempo esteve lá um arcebispo que morreu, meu querido amigo Monsenhor de Sousa, descendente de um brasileiro e que tem em casa com tradições históricas em ajudar. Seja no Quênia, seja em Oman, seja, evidentemente, em Buenos Aires, seja no Chile, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, eu conheço o espaço da lusofonia. Porque eu sou um lusófono e porque vos posso garantir desde já que eu, na Presidência da República, a lusofonia será um desígnio nacional. Eu tenho repetido isso a todo e qualquer jornal. Nós temos andado ilhados do que é Portugal. Portugal não é apenas o eixo transatlântico, Portugal, Brasil, Angola, e repetem aí raízes profundas que estão dentro de mim. Portugal não é apenas a Europa. Portugal é o mundo. E se nós não soubermos olhar Portugal como o mundo, que efetivamente é, nós estamos a passar ao lado de uma realidade espantosa. Deixem-vos dizer, também só um ou dois exemplos. A Ilha das Flores, na Indonésia. Ende, um dos 6 distritos da Ilha das Flores, onde existe um grande seminário com 900 alunos, cujo diretor, o padre Filipe Stool, já veio a Portugal 3 vezes a meu convite. Nesse grande seminário estão 900 alunos, dos quais metade irão para padres católicos, distribuídos pela Indonésia e não só, e a outra metade serão jornalistas, políticos, empresários, católicos. O catolicismo no Índico somos nós. Depois de nós vieram os protestantes, os holandeses, protestantes, e eu do lado da minha mãe tenho raízes holandesas e francesas, e depois os holandeses, os ingleses. Mas o catolicismo somos nós. Nós estamos aliados da Indonésia, cuja língua Bahasa, que vem do malaio, tem seguramente mais do que 2.000 palavras de origem portuguesa. Nós estamos aliados do Quênia, onde ainda há pouco menos de um ano estive numa reunião de goeses em Nairobi. E como foi impressionante ver a portugalidade que lá se respirava. Nós estamos aliados do mundo, reduzindo-nos a essa pequena dimensão, a este retângulo e a umas poucas ilhas. Não, Portugal é o mundo. E todo o espaço da lusofonia tem de ser integrado no afeto, no sentimento e na ação. Se assim for, Portugal já não é um pequeno país, se nós nos soubermos alicerçar nessa nossa enorme lusofonia. Eu não vou para Belém para começar a viajar e para conhecer o mundo. Eu conheço o mundo.
Eu não vou para Belém para conhecer as dificuldades de um povo que é o nosso. Eu conheço as dificuldades deste povo. Pese embora alguns comentadores, especialistas em dizerem tudo e coisa nenhuma, dizerem que eu andei tão fora do país, onde reconhecem, fiz uma obra notável, dizem eles, andei tão fora do país que eu não conheço o meu país. Porque houve inclusive aqueles que disseram no início, quando eu me candidatei, que eu não tinha o direito de me candidatar porque eu não era português, porque tinha nascido em Angola. Só tem pena que não tivessem continuado por aí, porque eu tinha logo arrecadado 3 milhões de votos. Porque se nós contarmos todos os portugueses nascidos no espaço da lusofonia e nas antigas províncias ultramarinas, e todos os seus filhos, seguramente estão aqui 3 milhões em Portugal. Nós fomos portugueses, nós somos portugueses, não há português de primeira, de segunda nem de terceira. Há portugueses e há lusófonos. E temos que nos integrar. Ao percorrer as mesas por entre vós, cumprimentei todo o espaço da lusofonia aqui presente. Ali Malaca, ao ponto da mesa, onde já estive tantas vezes, onde tive a ocasião de relembrar que na Igreja de São Paulo, onde estão 5 lápides de portugueses, uma de um bispo jesuíta, uma do governador de Malaca, Pinta Fonseca, do século XVIII, e uma que me marcou profundamente. Tem as armas dos Castro e diz apenas isto: aqui jaz Dom Miguel de Castro, que morreu enquanto comandante da fortaleza de Malaca. Era filho do vice-rei da Índia, Dom João de Castro. Era o tempo, meus amigos, em que os filhos dos vice-reis iam para a linha da frente, iam representar o nosso país e a nossa nação. E este foi o segundo exemplo que eu tive. Porque quando cheguei ao Sri Lanka, onde hoje Portugal nem uma embaixada tem, a famosa Taprobana, e onde está lá uma grande comunidade de luso-descendentes, os Burgas, e onde ainda no mês de março deste ano regressei para inaugurar um grande centro de 3.000 metros quadrados, o Centro Social e Cultural Dom Lourenço de Almeida. E quem foi Dom Lourenço de Almeida? Dom Lourenço de Almeida foi o português que liderou a caravela, que chegou a Taprobana em 1505. E quem era Dom Lourenço de Almeida? Filho do vice-rei da Índia, Dom Francisco de Almeida. Dom Francisco de Almeida que perde esse seu filho predileto 3 anos depois, frente a Shaul, em Dio, e que não abandona a Índia, passando o comando ao governador Afonso Albuquerque, sair a Shaul, naquilo que até hoje ainda é considerada como uma das grandes batalhas navais de todos os tempos, derrotando as forças da Veneza, dos mogóis e dos todos árabes. A Batalha de Shaul. Era isso Portugal. 2 filhos de vice-reis da Índia que morrem em funções como servidores da nação, mais pobres dos seus pais. Afonso Albuquerque, durante a sua governação, ele que não tinha filhos, perde 3 sobrinhos sob as suas ordens. Dom João de Castro vê o seu filho morrer em Malaca. Dom Francisco Almeida vê o seu filho predileto morrer frente a Dio. Isso era a lusofonia. Nós não seremos dignos de um passado se nós não soubermos olhar para o futuro, integrando todo esse enorme espaço. Percorri saudeiros todos. Foi-me dito ali por um amigo, e bem, que eu no apelo que fiz falando de Olivença, enganei-me nas datas e nos períodos históricos. Não era isso o importante para mim. O importante para mim, e acho que fui o único, com alguma figura pública neste país, a ter ousado afirmar que eu, Presidente da República de Portugal, eu falo com o Rei de Espanha e abordo a questão da Olivença. Porque de duas uma, como também o disse, ou nós corrigimos o mapa de Portugal e deixamos de pôr o tracejado à volta de Olivença, como se Olivença fosse português, e deixamos dessas hipocrisias e desses cinismos, ou nós ousamos abordar as questões de face, da mesma maneira que Espanha hoje aborda a questão de Gibraltar com a Grã-Bretanha. Nós não somos inferiores a nenhum povo. Nós fomos dos poucos povos, para quem conhece minimamente a história universal, que marcou indelevelmente a história da humanidade.